A partir de agora, você vai ouvir o sermão A Voz Majestosa, de Charles Haddon Spurgeon. Sermão pregado no dia 22 de junho de 1856, na capela de New Park Street, em Southwark. Peço que deixe o seu curtir nesse vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmos 29, verso 4. Todas as obras de Deus louvam a Ele, sejam magníficas ou diminutas. Todas revelam a sabedoria, o poder e a benevolência de seu Criador. Todas as tuas obras te louvam, ó Deus. Mas existem algumas de suas obras mais majestosas que cantam a canção de louvor mais alto do que outras. Em algumas de suas ações, o nome de Deus está gravado em letras maiores do que o normal. Tais são as altas montanhas que adoram a Deus com as cabeças descobertas, tanto de noite como de dia. Tais são os mares ondulantes, poderosos demais para serem administrados pelo homem, mas controlados por Deus. E tais são especialmente os trovões e os relâmpagos. Os relâmpagos são os olhares da vista de Deus, e os trovões são as manifestações de sua voz. O trovão tem sido mais especialmente atribuído a Deus, embora os filósofos nos assegurem que ela deve ser explicado segundo as causas naturais. Acreditamos neles, mas preferimos nós mesmos a primeira grande causa e nos contentamos com aquela crença estranha e universal de que o trovão é a voz de Deus. É maravilhoso o efeito que o trovão teve sobre os tipos de homens. Ao ler um ode de Horácio outro dia, eu o encontrei nos 2 primeiros versos cantando como um verdadeiro ituriano que desprezava a Deus e pretendia viver alegremente. Contudo, aos poucos, ele ouve o trovão e, reconhecendo que existe um Jeová que vive nas alturas, treme diante dele. Até o mais perverso dos homens foi obrigado a reconhecer que deve haver um Criador quando ouviu aquela voz maravilhosa ecoando através dos céus. Homens dos mais corajosos e da mais ousada blasfêmia tornaram-se as mais fracas de todas as criaturas quando Deus se manifestou em algum grau no poderoso redemoinho ou na tempestade. Ele quebra os cedros do Líbano. Salmo 29, versículo 5. Derruba os corações fortes, renuncia aos poderosos e obriga aqueles que nunca o reconheceram a reverenciá-lo quando ouvem sua voz. O cristão reconhecerá que o trovão é a voz de Deus pelo fato de que, se ele estiver com a mente certa, ela sempre lhe sugerirá pensamentos santos. Não sei como é com vocês, mas quase nunca ouço o trovão. Começo a esquecer da terra e a olhar para o meu Deus. Não tenho consciência de qualquer sentimento de terror ou dor. Ao contrário, é um sentimento de deleite que experimento, pois gosto de cantar esse verso. O Deus que governa nas alturas e que troveja quando é de sua vontade, que cavalga sobre o céu de tempestade e administra os mares. Este Deus terrível é nosso Pai e nosso amor, cujos celestiais poderes Ele fará descer para que para cima possamos ascender. Trecho do hino Marchando para Sião, do teólogo britânico Isaac Watts. Ele é o nosso Deus, gosto de cantar isso e pensar nisso, mas há algo terrível no tempo daquela voz de quando Deus fala. Há algo tão terrível para outros homens e humilhante para o cristão, a ponto de ele ser obrigado a rebaixar muito sua própria estima. Então,
Ele olha para Deus e clama: Infinito Jeová, poupe um verme, não esmague um desgraçado indigno. Eu sei que é sua voz. Eu o reverencio com temor solene. Eu me prostro diante do seu trono. O Senhor é meu Deus, e ao seu lado não há nada. Pode muito bem ter sido ideia de uma mente judaica ter chamado o trovão de voz de Deus, considerando o seu volume, quando todas as outras vozes foram silenciadas. Mesmo as vozes mais altas que os mortais podem emitir, ou os sons mais poderosos, são apenas sussurros indistintos em comparação com a voz de Deus no trovão. E de fato os homens ficam totalmente perdidos quando Deus fala de seu trono, pois ele faz até os surdos ouvirem e faz aqueles que não estão dispostos a reconhecê-lo ouvirem sua voz. Porém, não precisamos parar para provar que o trovão é a voz de Deus a partir de qualquer sentimento natural do homem, pois podemos nos apoiar nas Escrituras e, portanto, faremos o nosso melhor a partir delas. Em primeiro lugar, há uma passagem do livro de Êxodo em que, na margem, nos é dito que o trovão é a voz de Deus. No 9º capítulo e no versículo 28, o faraó diz: Rogai ao Senhor, pois é suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo. Êxodo 9, 28. O hebraico original tem, e minha margem também, e a margem de todos vocês que são sábios o suficiente para terem Bíblias marginais, vozes de Deus. Que não haja mais vozes de Deus e granizo, de forma que não é uma mera ilusão, mas estamos realmente garantidos pela Escritura ao dizer que o trovão é a voz de Deus erguida no céu. Agora vamos para outra prova. Como eu poderia falar a vocês, se não lhes enviando o livro de Jó? Em seu capítulo 37, no 3º versículo, ele diz: Ele o dirige abaixo de todo o céu, e a sua luz até os confins da terra. Depois disto ruge uma voz, ele troveja com a voz de sua excelência, e não os deterá quando a sua voz for ouvida. Deus troveja maravilhosamente com sua voz. Grandes coisas ele faz, as quais não podemos compreender. Jó 37, do versículo 3 ao 5. E então ele diz no capítulo 40, versículo 9: Tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz? Ele faz. Nesta era, quando os homens procuram esquecer de Deus e colocá-lo inteiramente fora da criação, tentando colocar leis no seu lugar, como se elas pudessem governar um universo sem alguém para executá-las e colocar poder e forças neles, fico feliz por ser capaz de testemunhar algo que os homens não podem negar, que é causado imediatamente por Deus, o Poderoso, Ele mesmo. Há uma prova notável que eu ofereceria a vocês de que o trovão é a voz de Deus. O fato de que quando Deus falou no Sinai e divulgou sua lei, sua voz foi descrita, se não na primeira passagem, ainda na referência a ela, como sendo de grandes trovões. Houve trovões e relâmpagos, Êxodo 19, 16, excessivamente altos e longos. Deus falou tão terrivelmente com um trovão que o povo pediu para não ouvir mais aquela voz. E devo trazer a vocês uma passagem no Novo Testamento que me sustentará completamente ao descrever o trovão como sendo de fato a voz de Deus, e que está no 11º capítulo do Evangelho de São João, onde Jesus exaltou sua voz ao céu no túmulo de Lázaro e pediu a seu Pai para respondê-lo. Então uma voz veio do céu, e os que estavam perto disseram que trovejou. Foi a voz de Deus que foi ouvida e eles atribuíram ao trovão. Aqui está uma prova notável de que o trovão frequentemente foi atribuído a Deus como sendo sua voz. E sempre que a voz de Deus foi ouvida em alguma ocasião notável,
foi acompanhada pelo som do trovão, ou melhor, foi o próprio som de trovão. Bem, agora, deixando de lado esses pensamentos, podemos fazer algumas observações, não sobre a voz de Deus no trovão, mas sobre a voz de Deus escutada em outros lugares. Ela não só é ouvida naturalmente, mas também existem vozes espirituais e outras vozes do Altíssimo. A voz do Senhor é cheia de majestade. Deus falou de várias maneiras para que o homem não pensasse que ele era um Deus tão absorto em si mesmo a ponto de não observar suas criaturas. Graciosamente foi a vontade do Ser Divino algumas vezes olhar para o homem, outras vezes estender-lhe a mão, algumas vezes revelar-se em aparência mortal e frequentemente falar aos homens. Várias vezes ele falou sem o uso de quaisquer meios, por sua própria voz. Por exemplo, quando ele falou do topo da montanha, em chamas do Sinai, ou com Samuel em sua cama, ele disse várias vezes: Samuel, Samuel. Ou quando ele falou com Elias, que disse: ele ouviu o redemoinho e viu o fogo, depois do que ouve, uma voz mansa e delicada. Ele falou imediatamente do céu por seus próprios lábios, em uma ou duas ocasiões na vida de Cristo. Ele falou com Jesus nas águas do Jordão, quando disse: este é o meu filho amado em que me comprazo, Mateus 3,17. E também falou, foi Deus quem falou, embora fosse Jesus Cristo, com Saulo a caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9,4. Ele falou várias vezes por sua própria voz, sem a intervenção de nenhum meio. Em outras épocas foi a vontade de Deus falar aos homens por meio de anjos. Ele, por assim dizer, escreveu a mensagem e a enviou por seu mensageiro do alto. Ele contou ao homem muitas maravilhas e segredos pelos lábios daqueles seres gloriosos, que são seus espíritos flamejantes, que fazem o que ele quer. Com a mesma frequência, talvez, Deus tenha falado aos homens em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre eles. Então, quando o ouvido natural é fechado, ele abre o ouvido do Espírito e ensina verdades que, de outra forma, os homens nunca poderiam conhecer. Mais frequentemente, Deus falou aos homens através de outros homens. Desde os dias de Noé até agora, Deus edificou os seus profetas por cujos lábios falou. Não foi Jeremias quem proferiu aquele lamento que lemos, mas foi Jeová, o Deus em Jeremias, falando pelos órgãos naturais da sua voz. Não foi Isaías quem previu o futuro e predisse o destino de milhões. Foi Deus em Isaías falando. E assim com cada profeta do Senhor agora vivo, e cada ministro a quem Deus levantou para falar. Pois quando falamos com poder, eficácia e unção, não somos nós que falamos, mas é o Espírito de nosso Pai que mora em nós. Deus fala por meio dos homens, e agora também sabemos que Deus fala por meio de sua própria palavra, escrita de inspiração. Quando nos voltamos para as páginas das Escrituras, não devemos considerar essas palavras como sendo, em qualquer grau, palavras dos homens, mas como sendo palavras de Deus. E embora elas fiquem em silêncio, mesmo assim elas falam. E embora elas não causem nenhum ruído ainda, seu som foi por toda a terra e suas palavras foram até os confins do mundo. Salmos 19:4. E mais uma vez, o próprio Deus agora mesmo fala usando intermediários. Ele não faz o homem falar, ele não faz a Bíblia falar apenas de si mesma, mas fala através da Bíblia e através do homem, de maneira tão real como se ele não tivesse usado nenhum livro ou utilizado de nenhum homem para falar por ele. E há momentos em que o Espírito de Deus fala no coração do homem, sem o uso de meios. Acredito que haja muitos impulsos secretos, muitos pensamentos solenes, muitas direções misteriosas que nos são dadas sem que uma única palavra
tenha sido proferida apenas pelo simples movimento do Espírito de Deus no coração. Isso eu sei, pois quando não havia nem escutado e nem lido, já sentia a voz de Deus dentro de mim, e o próprio Espírito revelou algum mistério obscuro, abriu algum segredo, guiou-me em alguma verdade, deu-me alguma direção, conduziu-me de uma ou de outra maneira, e Ele próprio falou imediatamente comigo. E eu acredito que é assim com todo homem na conversão, com todo cristão conforme ele segue sua vida diária, especialmente quando ele se aproxima das margens do túmulo. Deus, o Eterno, fala Ele mesmo à alma do cristão com uma voz irresistível, embora ele possa resistir à mera voz do homem. A voz do Senhor continua sendo ouvida como foi antes. Glória ao seu nome. E agora, meus amados, chego à doutrina. A voz do Senhor é cheia de majestade. Em primeiro lugar, essencialmente, a voz do Senhor deve ser cheia de majestade. Em segundo lugar, constantemente. A voz do Senhor é cheia de majestade. Em terceiro lugar, eficientemente. Em tudo que faz, a voz do Senhor é cheia de majestade. Primeiro, a essência da majestade da voz de Deus. Primeiramente, então, a voz do Senhor é cheia de majestade, e assim deve ser. Não deveria aquela voz estar cheia de majestade por proceder da majestade? Não é Deus o Rei dos Reis e o governante de toda a terra? Ele deve então falar com uma voz abaixo de sua própria dignidade? Não deveria um rei falar com a voz de um rei? Um monarca poderoso não deveria falar com a língua de um monarca? E certamente, se Deus é Deus e o Criador de todos os mundos, o imperador do universo, ao falar, ele deve falar com a língua do monarca e com uma voz majestosa. A própria natureza de Deus requer que tudo o que ele faz seja divino. Sua aparência é divina, seus pensamentos são divinos. Suas palavras não deveriam ser palavras divinas, visto que vêm dele? Na verdade, a partir da própria essência de Deus, podemos concluir que sua voz é cheia de majestade. Mas o que queremos dizer com uma voz majestosa? Presumo que a voz de nenhum homem pode ter majestade, a menos que fale a verdade. Uma mentira, ainda que falada na língua mais nobre, nunca será majestosa. Uma falsidade pronunciada pelos lábios mais eloquentes seria algo mesquinho, como quer que fosse dita. E uma mentira, onde quer que seja pronunciada e por quem quer que seja, não é majestosa, nunca pode ser verdade, e a verdade só poderá ter majestade sobre ela. E como as palavras de Deus são a mais pura verdade, imaculadas com o menor grau de erro, suas palavras são cheias de majestade. Tudo o que ouço meu Pai dizer nas Escrituras, onde quer que ele fale comigo pelo ministério ou por seu Espírito, se ele falar, não há nada de mentira, posso recebê-lo exatamente como é. Minha fé pode na sua promessa viver e pode na sua promessa morrer. Eu não preciso refletir sobre isso. É o suficiente para mim aceitar e acreditar, porque Ele é quem o disse. Não preciso tentar provar um pouco mais. Se a voz da majestade de Deus não os convence, certamente a voz do meu raciocínio nunca o fará. Não preciso me levantar, cortar e dividir esta voz de Deus e a outra. Eu sei que é verdade se Ele disse isso, e portanto vou acreditar em tudo que acredito que Deus disse, sabendo que sua voz está cheia de majestade. Então, novamente, quando falamos de uma voz majestosa, queremos dizer com isso que é uma voz imponente. Um homem pode falar a verdade e ainda assim haver pouca majestade no que ele diz, porque fala em um tom
que nunca chamará a atenção de seus semelhantes. Na verdade, há alguns homens expositores da verdade sobre os quais é melhor evitar falar, pois eles ferem a verdade. Nós conhecemos muitos que pretendem pregar a verdade de Deus, que saem para a batalha, que tomam a lança em suas mãos para defender a honra de Cristo, mas que manejam a lança tão mal e têm tão pouco do Espírito de Deus em si, que apenas desonram seu santo nome. Teria sido melhor se eles tivessem permanecido em casa. Ó amados, a voz de Deus, quando ela fala, é sempre uma voz imponente. Deixem o monarca surgir no meio de suas criaturas. Elas podem estar conversando entre si antes, mas fiquem quietos, pois sua majestade está prestes a falar. É assim com a majestade de Deus. Se ele falasse nos céus, os anjos silenciariam suas aleluias e suspenderiam as notas de suas harpas de ouro para ouvi-lo. E quando ele fala na terra, é conveniente que todas as suas criaturas silenciem suas paixões rebeldes e a voz de sua razão. Quando Deus fala, seja no púlpito ou de sua palavra, considero ser meu dever ficar calado. Mesmo enquanto cantamos as glórias de nosso Deus, nossa alma treme. Mas quando ele fala suas próprias glórias, quem é aquele que ousa responder? Quem é ele que levantará sua voz contra a majestade do céu? Há algo tão majestoso na voz de Deus que, quando ele fala, ordena silêncio em toda parte e convida os homens a ouvir-lhe. Contudo, há algo muito poderoso na voz de Deus, e é por isso que existe majestade nela. Quando Deus fala, não é com fraqueza, mas com uma voz cheia de poder. Nós, pobres criaturas, às vezes somos revestidos por Deus com esse poder, e quando falamos, a graça vem transbordando de nossos lábios. Mas, muitas vezes, há épocas em que obtemos pouco sucesso. Falamos e não temos nosso Mestre nos sustentando, nem o Espírito do nosso Mestre dentro de nós, e portanto pouco é feito. Não é assim com Deus. Ele nunca perdeu uma palavra. Ele nunca disse uma expressão solitária ou vã. O que quer que ele pretendesse, bastava falar e se realizava. Uma vez ele disse: haja luz, e instantaneamente a luz se fez. Ele disse na eternidade passada que Cristo deveria ser seu primeiro eleito, e Cristo foi seu primeiro eleito. Ele decretou nossa salvação, falou a palavra e foi feito. Ele enviou seu Filho, proclamando o seu eleito, para que pudéssemos nos redimir e nos justificar nele. E sua voz era poderosa, pois nos justificamos e nos redimimos. A voz de qualquer outro homem não poderia perdoar o pecado, mas a voz do monarca pode. E a voz de Deus é majestosa, pois ele só precisa falar e nosso perdão é imediatamente assinado, selado e ratificado. Deus não é pomposo em suas palavras. Ele não fala palavras grandes e sonoras sem sentido. A palavra mais simples que ele profere pode ter pouco significado para o homem, mas tem um poder e significado igual à onipotência de Deus. Há uma majestade na voz de Deus que pode ser suficiente para fortalecer minha alma e lutar contra um dragão. Dizer: onde está sua vitória vangloriosa, morte? Onde está a picada do monstro? Essa promessa tem majestade o suficiente para fazer do anão um gigante e do fraco um dos mais poderosos do Altíssimo. Deus tem poder suficiente para alimentar um exército inteiro no deserto, para guiar um grupo inteiro através dos labirintos da vida mortal. Tem majestade suficiente para dividir o Jordão, para abrir as portas do céu e admitir os resgatados. Amados, não posso dizer
o quanto a voz de Deus é majestosa, exceto pelo fato de que Ele é todo-poderoso e que suas palavras são como Ele. Contudo, só mais um pensamento sobre a voz de Deus ser essencialmente majestosa. Devo incomodá-los para se lembrarem pelo menos disso, caso vocês se esqueçam de tudo mais o que eu disse. Em certo sentido, Jesus Cristo pode ser chamado de voz de Deus, pois você sabe que ele é frequentemente chamado de palavra de Deus nas Escrituras, e tenho certeza que esta palavra de Deus é cheia de majestade. A voz e a palavra são praticamente a mesma coisa. Deus fala, é seu filho é a palavra é seu filho e a voz é seu filho. Verdadeiramente a voz, a palavra de Deus, é cheia de majestade. Anjos, vocês podem imaginar que majestade o sublime investiu em sua pessoa abençoada quando reinou à direita de seu Pai? Vocês podem imaginar quais foram os brilhos que ele deixou de lado para se tornar encarnado? Vocês podem imaginar quais foram os brilhos que ele deixou de lado para se tornar encarnado? Vocês podem imaginar o quão cintilante era aquela coroa, quão poderoso era aquele cetro, quão gloriosos eram aqueles mantos adornados com estrelas? Espíritos, vocês que o viram quando ele se despojou de todas as suas glórias, vocês podem dizer o que foi sua majestade? E vocês glorificados, vocês que o viram subir aos céus, levando cativo o cativeiro, vocês amados poetas que se prostram diante dele e cantam incessantemente o seu amor, vocês podem dizer o quão cheio de majestade ele é. Acima de todos os principados e potestades, vocês o veem sentado, os anjos apenas como servos a seus pés, e o mais poderoso monarca são como vermes rastejando sob seu trono. Lá no alto, onde só Deus reina, além da visão dos anjos ou do olhar dos espíritos imortais, lá ele está, não meramente majestoso, mas cheio de majestade. Cristão, adore o seu Salvador, adore o Filho de Deus, reverencie-o e lembre-se em todas as estações e momentos quão pequeno você pode ser, pois seu Salvador, a quem você se aliou, e a palavra de Deus são essencialmente cheios de majestade. Segundo, a constância da majestade da voz de Deus. A voz de Deus, assim como a do homem, tem seus vários tons e graus de sonoridade, mas é constantemente cheia de majestade. Seja qual for o tom que ele use, sempre é majestosa. Às vezes Deus fala ao homem com uma voz áspera, ameaçando-o por pecar, mas há majestade nessa aspereza. Quando o homem está zangado com seus companheiros e fala de forma rude e severa, há pouca majestade nisso, exceto quando o justo Deus está zangado com mortais pecadores e diz: de forma alguma pouparei o culpado. Eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. Quando ele se declara extremamente irado e pergunta quem pode resistir à fúria de seu semblante, quando até as rochas são derrubadas por ele, há majestade naquela sua voz terrível. Então, ele adota outra voz, às vezes gentil e instrutiva, ensinando-nos o que ele deseja que aprendamos. E então, como cheio de majestade ele é, ele explica, expõe, declara. Ele nos diz em que devemos acreditar e quanta majestade há em sua voz. Os homens podem explicar a palavra de Deus e não terem majestade no que dizem, mas quando Deus ensina o que seu povo deve considerar como verdade, que majestade há nisso? É tanta majestade
que se qualquer homem roubar uma das palavras que estão escritas neste livro, Deus tirará o seu nome do livro da vida e da cidade santa. É tanta majestade que procurar consertar a Bíblia é prova de um coração blasfemo. Procurar alterar uma palavra da Escritura é uma prova de alienação do Deus de Israel. Em outra ocasião, Deus usa outra voz, uma voz doce e consoladora. E ó, vocês enlutados, que já ouviram a voz reconfortante de Deus, ela não é cheia de majestade? Não há nada de irrelevante naquilo que às vezes empregamos para confortar pobres almas enfermas. As mães frequentemente falam com aqueles que estão doentes de uma forma gentil, mas de algum modo parecem estar afetadas e por isso não estão cheias de majestade. Mas quando Deus fala para consolar, Ele usa suas palavras majestosas. As montanhas desaparecerão e as colinas serão removidas, mas minha benignidade não se afastará de vocês, nem o pacto de minha paz será removido. Isaías 54:10. Diz o Senhor, que tem misericórdia de vocês. Ó, não há majestade nessa doce voz? Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo eu não esquecerei de ti. Isaías 49:15. Quão doce e ainda assim quão majestoso. Não podemos evitar ser consolados por isso, se Deus fala com nossas almas. Às vezes, a voz de Deus é uma voz de reprovação, e mesmo assim é cheia de majestade. O boi conhece o seu dono, diz ele, e o asno o berço do seu dono. Mas Israel não conhece, o meu povo não pensa. Isaías 1, verso 3. E ele fala com reprovação, como se tivesse uma contenda com eles, e chama as montanhas e as colinas para ouvir sua reprovação por causa do pecado. Eu alimentei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Contudo, a voz de reprovação de Deus está sempre cheia de majestade. Em outras ocasiões, é uma voz de comando para seus filhos, quando ele aparecer para eles e diz: fale aos filhos de Israel para que avancem. E quão majestosos são os mandamentos de Deus! Quão poderosa é sua voz quando ele nos diz o que fazer! Alguns de vocês têm uma estimativa muito pequena do que é a voz de Deus. Deus manda vocês serem batizados em honra de seu Senhor e Mestre. Ele fala com vocês e lhes diz para vir ao redor de sua mesa e se lembrarem de seus sofrimentos moribundos. Mas vocês não pensam muito nisso. Parecem ter se perdido em vocês mesmos. Mas deixe-me dizer-lhes que a voz de comando de Deus é tão cheia de majestade e deve ser considerada por seu povo tanto quanto sua palavra de promessa ou sua palavra de doutrina. Sempre que ele fala, há majestade em sua voz, qualquer que seja o tom que ele adote. Ah, amados, haverá momentos em que Deus falará palavras que serão evidentemente cheias de majestade. Quando ele diz: levantem-se, mortos, e venham a julgamento, haverá majestade naquela voz, pois Hades será destrancado e os portões da sepultura serão cerrados ao meio. Os espíritos dos mortos serão novamente vestidos com carne e os ossos secos serão vivificados mais uma vez. Ele falará em breve e convocará todos os homens para comparecerem ao seu tribunal. E haverá majestade em sua voz quando ele disser: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado. Mateus 25, 34. E ó, que pensamento terrível!
mas haverá uma tremenda majestade em sua voz quando ele exclamar: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Mais uma vez, a voz de Deus está cheia de majestade em todos os diferentes graus de intensidade. Mesmo no chamado, há uma diferença na intensidade da voz de Deus. Muitos de vocês foram chamados suavemente a Cristo e não pareciam ouvir os trovões do Sinai, como muitos do povo de Deus. Mas seja a voz alta ou suave, ela está sempre cheia de majestade, e todos os seus meios estão cheios de majestade. Deus às vezes escolheu os pobres para falarem sobre a sua sabedoria. Se eu for e ouvir um camponês ou um inculto pregar, que cometa muitos erros gramaticais, se estiver falando sobre a palavra de Deus, ela está cheia de majestade. E às vezes, quando uma criança repete um texto, não notamos ser uma criança por causa da majestade da voz. Na verdade, quanto mais baixo for o instrumento empregado, maior será a majestade da própria voz. Tenho notado uma tendência em muitos de desprezar seus irmãos mais pobres, membros de igrejas menores, onde há um pastor mais humilde do que aquele que ele tem o hábito de ouvir. Tudo isso está errado, pois a voz de Deus está cheia de majestade, e ele pode falar tão bem por um quanto pelo outro. Terceiro, a eficiência da majestade da voz de Deus. Em último lugar, falarei brevemente sobre a majestade da voz de Deus quando é revelada em seu efeito, quando é dita ao coração do homem. Basta olharem para os Salmos e deixarem-me refletir brevemente sobre os fatos aqui mencionados. Naturalmente, não irei entendê-los, embora, sem dúvida, eles tenham sido planejados por Davi. Contudo, vou entendê-los espiritualmente, como o Dr. Hawker comenta. Sem dúvida, eles tinham como objetivo estabelecer operações graciosas, bem como operações naturais. Primeiro, a voz do Senhor é uma voz que quebra. A voz do Senhor quebra os cedros. Salmos 29:5. O pecador mais orgulhoso e teimoso é quebrado diante de Deus quando ele fala. Acredito que o mesmo espírito de Voltaire, obstinado como era e duro como uma pedra de moinho, teria se quebrado em um único instante se Deus tivesse apenas falado com ele. O coração mais duro que tenho aqui precisaria apenas de uma sílaba de Deus para ser quebrado em um momento. Eu poderia martelar por toda a eternidade e não poderia fazê-lo, mas a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Em segundo lugar, é uma voz em movimento, uma voz vitoriosa. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. Salmo 29:6. Quem pensaria em uma montanha se movendo? É tão firme e forte, mas a voz de Deus, como a sua voz em Zorobabel, fala à montanha e diz: quem és tu, grande montanha? Antes de Zorobabel, você se tornará uma planície. Não há uma montanha em pé nesse mundo que Deus não possa mover por sua voz. Sejam as montanhas de Roma, as montanhas do falso profeta, ou as montanhas de sistemas colossais de heresia, infidelidade ou idolatria. Deus só tem que falar a palavra e os ídolos cairão de seus tronos e as montanhas firmes saltarão como um bezerro. Seguindo adiante, a voz de Deus também é uma voz que divide. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. Salmo 29:7. Ou como deveria ser, a voz do Senhor apaga como as chamas do fogo. Você viu o relâmpago na sexta-feira e observou quando a voz de Deus foi ouvida, que o clarão parecia dividir a nuvem e o céu? O mesmo ocorre com a palavra de Deus.
onde a palavra de Deus é fielmente pregada e sua voz é ouvida espiritualmente, é sempre uma voz que divide. Você traz todos os tipos de personagens diferentes para uma capela e a palavra de Deus os divide em dois. É nesse lugar que Deus os divide. O Filho de Deus mantém seu trono e se senta aqui para julgar. Ele separa os homens dos homens. Ele separa os pecadores de seus pecados. Separa os pecadores de sua justiça. Isso divide ao meio nuvens e escuridão. Ele divide nossos problemas, abre nosso caminho para o céu. Na verdade, não há nada que a voz de Deus não possa dividir. É uma voz que divide. E então, novamente, a voz do Senhor é tão alta que abala o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. Salmos 29:8. Fique no meio de um deserto ou da selva e veja se você consegue ouvir algo. Mas quando Deus fala, sua voz ressoa pela imensidão e assusta o próprio deserto. Pastor de Deus, você só precisa falar a voz de Deus e será ouvido. Se você tem apenas meia dúzia de pessoas a ouvir-lhe, será ouvido mais longe do que imagina. Nenhum de nós pode pregar sozinho um sermão do Evangelho, mas é ouvido e falado mais do que imaginamos. Sim, não há sequer uma conversa piedosa com uma mulher humilde que não possa ser levada a todo mundo e produzir os efeitos mais maravilhosos. Ninguém pode dizer quão alta é a voz de Deus e quão longe ela pode ser ouvida. Ergue tua voz com a força. Ergue-a, não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus. Isaías 40, verso 9. E a sua voz pode ser muito fraca e sua habilidade muito pequena. Apenas levante-a e Deus Todo-Poderoso, por meio da sua graça, pode fazer o próprio deserto tremer. Sim, Ele pode fazer o próprio deserto de Cádiz tremer. E então, no 9º verso, a outra ideia que não devo deixar de lado, embora pudesse ter preferido fazê-lo. A voz do Senhor faz parir as corças. Salmos 29:9. Com isso eu entendo o que os antigos acreditavam, que as corças estavam tão assustadas com o barulho do trovão que a gestação era frequentemente apressada e prematura. É assim com a voz de Deus. Se um homem tem dentro de si um desejo por Cristo, a voz de Deus o faz manifestar esse desejo para a alegria e regozijo de sua alma. E muito frequentemente, quando um homem tem um desígnio ruim para com Deus, Deus só precisa falar e esse desígnio é aniquilado. É produzido, por assim dizer, antes do tempo e cai como um fruto prematuro no solo. O que quer que o homem tenha dentro dele, Deus pode tirar em um único momento. Se ele tem um desejo por Deus, Deus pode trazer esse desejo, assim como pode trazer a alma e fazê-la viver. E se for um desejo contra Deus, ele pode frustrar esse ímpeto, matá-lo, subjugá-lo e derrubá-lo, porque a voz do Senhor faz parir as corças. E em terceiro lugar, a voz de Deus é uma voz descobridora. Ela descobre as florestas. Salmos 29:9. As árvores eram antigamente usadas como esconderijo, mas por mais espessa que a floresta seja e por mais densas que sejam as coberturas das árvores, se sobre elas brilhar o relâmpago, a voz do Senhor será ouvida, porque é descobridora. Seus hipócritas, vocês conseguem se esconder sob as árvores das florestas, mas a voz de Deus troveja atrás de vocês quando Ele fala. Alguns de vocês se escondem em cerimônias, boas-vindas, resoluções e esperanças, mas a voz de Deus descobrirá até as florestas.
E lembrem-se, haverá um dia em que alguns de vocês se esconderão ou procurarão fazê-lo sobre rochas e montanhas ou nas partes mais profundas das florestas. Mas quando ele se sentar em seu trono, a voz do Senhor vai descobrir as florestas. Vocês podem ficar sobre o velho carvalho ou rastejar dentro de seu tronco, podem sentir que lá estão escondidos, mas seus olhos, como bolas de fogo, verão vocês por completo, e sua voz, como uma voz de trovão, dirá: venha, culpado, venha, homem, eu posso ver você, pois meu olho pode perfurar sombras e encontrar sua alma tanto na escuridão da meia-noite como no meio-dia escaldante. Por isso venha, venha, então seus disfarces e subterfúgios serão em vão. A voz do Senhor descobre as florestas. Oh, eu gostaria que Deus falasse com alguns de vocês esta manhã e descobrisse suas almas. Eu gostaria que Ele descobrisse para vocês a condição perdida e sem esperança em que estão, que sem Cristo vocês estão condenados, cada um de vocês. Tomara que mostre quão horrível é a sua posição, se sentir apartada do Salvador, que descubra a falácia de todas as suas esperanças e de todas as tuas expectativas, se não forem aliadas ao Cristo. Oro para que Ele descubra a vocês que todas as suas boas obras irão cair sobre as suas cabeças, se vocês as construírem para uma casa, e vocês ficarão sem nenhuma cobertura, desvelados diante do Deus que descobre as florestas. Eu teria pregado para vocês essa manhã, mas não posso. No entanto, talvez em meio à multidão de minhas palavras, possa haver alguma voz mansa e delicada vinda de Deus que alcançará seus corações. E se o resto de vocês desprezarem-no, a voz de Deus será tão cheia de majestade nos banidos quanto nos eleitos. E se vocês forem lançados ao inferno, Deus receberá tanta glória da voz que vocês ouviram e desprezaram, quanto da voz que os eleitos a ouviram, tremeram e fugiram para ele. Não pensem que a sua condenação tirará de Deus qualquer coisa de sua honra. Ora, senhores, Ele pode ser glorificado tanto em sua destruição quanto em sua salvação. Vocês são apenas pequenas criaturas diante de sua glória. Ele pode se engrandecer de qualquer maneira. Oh, humilhem-se, portanto, diante de Deus. Curvem-se diante de seu amor e misericórdia e ouçam agora qual é o plano de salvação pelo qual Deus realça seus eleitos. Por isso falamos sobre aquele que crê, naquela voz, naquela palavra, aquele filho seu que crê, não o que apenas ouve, aquele que crê, não aquele que fala, aquele que crê, e não aquele que espera. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Ah, ouvintes, se eu pudesse pular do meu corpo e deixar de lado as enfermidades do meu espírito, acho que então poderia pregar a vocês. Mas sei muito bem que mesmo assim deve ser Deus quem fala, e por isso deixo essas palavras. Meu Deus, salve este meu povo, pelo amor do precioso nome de Jesus. Amém e amém.